No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Nós vamos meditar sobre a origem do bem e do mal. Nós vamos meditar no livro de Jó. Se você quiser pegar a sua Bíblia aí para ler, de repente você quer acompanhar. Então, eu conversei com um judeu, aliás, 3, e eles acreditam, pensam que Deus é o autor do bem e do mal, que Deus é o autor do bem e do mal. E se você ler, como nós vamos fazê-lo, o texto sagrado, nós vamos entender, especialmente nesse livro de Jó, a origem do bem e a origem do mal. Porque quando a pessoa normalmente está passando uma dificuldade, um problema, uma situação difícil, ela atribui a Deus a razão daquele sofrimento. Ela logo imagina assim, o que eu fiz de errado para Deus me punir dessa forma? Não é assim? É ou não é? Meu Deus, qual é o meu pecado? O que eu fiz para estar sofrendo assim? Mas diz o texto sagrado que em Jó, capítulo 1 e versículo 6, diz assim: num determinado dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, o diabo também veio. E por que o diabo também veio? Essa é a pergunta. Por que Deus permitiu que o diabo viesse até a sua presença, juntamente com os filhos de Deus? Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então, Satanás rodeia a terra e passeia por ela. Ele tem acesso, ele tem livre acesso a toda a terra. E aí se explica por que a terra está sempre em confusão, em guerras e injustiças e males, fome e toda a sorte de inferno que existe nesse planeta. É porque o Satanás anda na terra. Ele tem acesso a toda a terra. Aí você vai me perguntar: mas bispo, Deus não pode pegar Satanás e prendê-lo e amarrar os seus demônios e segurá-los e não atingir, não agir na terra? Ele pode sim, mas há certas coisas que Deus não pode fazer por conta da justiça dele. Se você ler lá em Gênesis, você vai ver que quando Deus criou Adão e Eva, lhes deu autoridade e domínio sobre toda a terra. Então, Adão e Eva
tinha um jardim maravilhoso para cultivar. Tinha de tudo. Não conhecia o mal, porque o bem ele já vivia. Ele não sabia o que era o mal. Não tinha noção do mal. Ora, quando eles receberam de Deus autonomia para conduzir, para administrar o planeta, então a eles foi dada a autoridade de Deus. Foi Deus quem lhes deu a autoridade. E quando eles caíram em tentação, porque Satanás existia, mas Satanás não tinha direito à ação na terra. Ele não tinha como agir na terra. Porque a terra estava sob o domínio de Deus através de Adão e Eva. Compreende o que eu estou falando? Então, quando Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus, transgrediram a palavra de Deus, eles obedeceram automaticamente a palavra de quem? De Satanás. Ora, é claro que a palavra que nós obedecemos é de quem nós somos servos. Se eu obedeço a palavra de Deus, eu sou servo de Deus. Se eu obedeço a palavra do diabo, eu sou servo do diabo. Se eu obedeço a palavra do meu coração, eu sou servo dos meus sentimentos. Se eu obedeço a palavra do meu intelecto, eu sou servo do meu intelecto. Se eu obedeço a palavra do Antônio, eu sou servo do Antônio. Se eu obedeço a palavra da Maria, eu sou servo da Maria. Então nós somos servos da palavra que nós obedecemos. É isso mesmo. Ou não é? Pensa, usa a cabeça. Você é servo da palavra que você obedece. Então, por exemplo, você seguiu o conselho de uma amiga e acabou se casando com uma pessoa que você não queria. Pronto. Por que você casou com ela? Porque você seguiu a cabeça dessa sua amiga. Aí se arrebentou. Quem é a culpa? A amiga? Não, você é culpado, porque você obedeceu aquele conselho. Compreende o que eu estou falando? Quando Adão e Eva viraram as costas para Deus e se inclinaram e obedeceram a palavra de Satanás e comeram a fruta, porque não interessa a fruta, se era maçã, banana, pêssego, seja lá o que for, não importa. Deus obedeceu a palavra. Então, o que aconteceu? Satanás tornou-se o senhor de Adão e Eva. Já não mais Deus era o senhor de Adão e Eva. Então Deus teve que expulsá-los da presença dele, do jardim, porque eles deixaram de obedecer a sua voz. Uma vez que eles começaram a andar segundo os conselhos de Satanás, deu origem à humanidade que você conhece hoje. Então, a humanidade é cruel, é má, é perversa, é injusta, enfim, você vê esse mundo um caos, não é porque Deus é culpado, responsável. Ele não tem nada com isso. Ele criou os céus e a terra perfeito, tudo era perfeito, ele arrumou tudo certinho. Ele fez o berçário da humanidade, com toda a perfeição. Deu autoridade para o homem e para a mulher. Eles viraram as costas para Deus e obedeceram à voz do diabo. Então a humanidade nasceu na rebelião, nasceu rebelde. Você vê que, por exemplo, uma criança, quando nasce, ela é o quê? É inocente, ou não é? Tem alguma criança que nasce culpada? Não, todos nascem inocentes, é ou não é? Mas com o decorrer do tempo, dos anos, aquela inocência é perdida e então vem o quê? Vem a idade madura, vem a idade da malícia, vem a idade do erro.
E eu pergunto a você, como é que funciona? As pessoas se voltam para o bem ou preferem o bem, ou se voltam ou querem continuar no mal, normalmente? Hein? O seu filho, sua filha, quando você gerou uma criança, a criança, você deu o melhor para aquela criança, mas quando ela cresceu, desenvolveu, ela quis ir para o mundo. E o que você podia fazer? O que você podia fazer? Não podia fazer nada. Se ela quisesse drogar, você não podia fazer nada. E essa é a situação de Deus. Deus pode prender Satanás, pode amar, mas peraí, Satanás ainda tem o direito de continuar vivendo nesse planeta até, aí você vai ver, você pode acompanhar os estudos do Apocalipse, aos domingos às 18 horas, quando nós estamos expondo quando e como vai ser a prisão de Satanás e os seus demônios. Como vai acabar a morte, o inferno. Isso você vai ver no estudo do Apocalipse. Mas o fato é que, a partir do momento em que Adão e Eva pecaram, eles geraram o mal. Eles tinham autoridade de Deus e transferiram essa autoridade graciosamente para Satanás. Satanás então aproveitou Adão e fez o que fez, está fazendo o que está fazendo por aí. Então, mas Deus teve um plano. Quando permitiu Satanás entrar na presença dele junto com os filhos, Deus tinha um projeto que queria deixar para a gente saber como é que funciona a coisa. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Deus, já que o diabo veio à presença dele, Deus perguntou para Satanás: você observou meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Quer dizer, Deus honrou Jó na cara do diabo. Deus honrou Jó na cara do diabo, dizendo que ele era o servo, dizendo que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quando Deus fala em homem íntegro, reto, temente a Deus, ele está falando de caráter. Integridade é caráter. Deus sabe que o ser humano é pecador por natureza, mas existe aquele pecador que tem caráter. Pessoa de palavra, pessoa correta. Homem íntegro e reto, quer dizer justo, uma pessoa justa. Deus odeia a injustiça, Deus abomina a injustiça. Aliás, esse é um sinal de que nós não viemos do macaco. O homem não veio do macaco, nem do crocodilo, nem do leão, nem de coisa de animal nenhum. O homem veio de Deus, porque o macaco ou qualquer outro animal não tem nenhuma consciência de justiça, ou tem? Animal tem consciência de justiça? Não. Só o ser humano que tem. Só nós é que temos consciência de justiça. Nós queremos o que é certo ou errado. Nós carregamos conosco esse sentimento, o sentimento de justiça. Às vezes a pessoa vive na injustiça, mas ela não quer viver na injustiça, ela quer viver na justiça. E Jesus disse que bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque será farto. Então,
Jó era um homem íntegro, reto, justo e temente a Deus. Pessoa temente a Deus é aquela pessoa que observa a sua palavra, que anda de acordo com a sua palavra, ainda que não satisfaça aos seus anseios, à sua vontade. Não, mas porque ela teme a Deus, não, eu vou obedecer. Por exemplo, eu tenho mágoa de alguém. Eu estou com raiva de fulano. Essa pessoa é ruim, essa pessoa é perversa e tal. Mas aí eu leio na Bíblia aqui, perdoai. Perdoai. Se o teu inimigo te ferir 7 vezes, 7 vezes você vai perdoá-lo. 70 vezes 7. Então eu vou perdoar essa criatura porque eu temo a Deus, eu respeito a Deus, eu considero o Senhor Deus na minha vida. Amém, pessoal? E é isso que dificulta às vezes a pessoa de ter um encontro com Deus, ou de receber o Espírito Santo, porque ela quer receber o Espírito Santo, ela quer ser cheia do Espírito Santo, ela vem na igreja, ela é ofertante, ela é dizimista, ela é fiel na igreja, mas ela não abre mão da sua vontade. Ora, isso é temor a Deus? Não, não é temor a Deus. O que adianta? O que adianta ser fiel no dízimo, ser fiel nas ofertas? O que adianta fazer caridade? O que adianta fazer isso? Se não obedece a palavra de Deus, se não teme a Deus, aí não acontece nada. Não acontece nada. Então Deus falou assim para Satanás, e aí veio a resposta de Satanás. Porventura Jó debalde teme a Deus? Porventura, numa expressão mais simples, Jó teme a Deus? E Satanás continuou, dizendo, acaso não o cercaste com bens, a ele, sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não vai blasfemar contra ti na tua face. Quer dizer, o diabo alegou que Jó era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, porque ele era um homem abençoado, porque ele era um homem próspero, ele tinha uma família maravilhosa, enfim, ele era o homem mais rico, mais importante e mais rico de todo o Oriente. Então, o diabo jogou isso para desafiar Deus. Então, e isso mostra que os bens, o próprio Satanás diz que Deus é quem abençoa, que prospera, que faz isso, que faz aquilo. Olha aí a origem dos bens. Amém? Preste atenção, preste atenção. Não estamos falando aqui, não estamos dizendo aqui necessariamente que todos os ricos são abençoados de Deus e todos os pobres são amaldiçoados. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Por conta disso, ele era um homem rico, próspero, mais poderoso em todo o Oriente. Amém, pessoal? Amém. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Satanás reconhece isso. Satanás reconhece que todas as bênçãos para uma pessoa como Jó vem de Deus. Então disse o Senhor a Satanás, presta atenção, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, quer dizer, a partir de agora está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Com o quê? Satanás saiu da presença do Senhor com o quê? Com autoridade. Autoridade para quê?
autoridade para tocar na vida de Jó. Autoridade para fazer mal a Jó. Só não podia tirar a vida dele. E foi o que Satanás fez. Se você ler os textos seguintes, você vai ver o que aconteceu tudo num dia só. Ele perdeu os seus 10 filhos, morreram os 10 filhos, perdeu os servos, servas, perdeu animais, perdeu tudo. Perdeu tudo. Só não perdeu a fé, só não perdeu a dignidade, só não perdeu a saúde. Mas aí, o que aconteceu? Jó, diz o texto sagrado, se levantou depois daquelas perdas irreparáveis, rasgou o seu manto num sinal de desgosto, de protesto, rapou a cabeça num sinal de humilhação, de dor, de vergonha, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Aí olha o que ele diz: o Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Olha só, você lê esse texto aqui, você chega à conclusão, pô, mas peraí, então Satanás veio e destruiu a vida de Jó, e Jó aqui ainda reconhece, ou ainda diz, que o Senhor deu tudo aquilo e o Senhor tomou. Seria isso verdade? É verdade isso? É verdade que o Senhor deu e é verdade que o Senhor tomou? É verdade que o Senhor deu, mas é verdade que o Senhor tomou? Quem tomou? Foi Satanás. Foi Satanás. Mas Jó não tinha consciência de Satanás. Certamente. O texto de Jó, o livro de Jó, como os livros bíblicos, quando você lê as profecias, você vê que às vezes os profetas falam como se Deus fosse o criador do bem e do mal. Mas é que esse pessoal antigo, esse livro foi escrito há 3.500 anos, eles não tinham consciência do bem e do mal. Eles tinham consciência do bem, não do mal, da raiz do mal, que é o que a maioria de nós pensávamos antes de conhecer Jesus. Você pensava assim ou não pensava assim? Não, peraí, se eu estou sofrendo é porque eu cometi um pecado, Deus está me punindo, é ou não é? Não é verdade? Então as pessoas têm uma consciência por conta das religiões, por conta das filosofias. Todas as religiões, elas ensinam uma porção de baboseiras, uma porção de filosofias que não tem nada a ver com a fé inteligente, com a fé cristã. Jesus diz lá no texto de João 10:10, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quer dizer, dois pontos, dois extremos. E diz mais o texto de João, que aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. Não pode tocar. Quem é de Deus, o diabo não pode tocar. Assim como foi Jó. Jó foi tocado por Satanás quando Deus permitiu. Porque até então Deus não havia permitido. E ele não podia fazer nada com Jó. Veja como é importante você ter a sua vida na fé. Veja como é importante você ter compromisso com Deus. Veja como é importante você ser íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Veja como é importante. Não tem nada mais importante do que isso. É mais importante do que a sua família, mais importante do que os seus estudos, mais importante do que o seu futuro, mais importante do que dinheiro, mais importante do que sucesso, mais importante do que tudo que o mundo oferece.
Porque quando você é íntegro, reto, temente a Deus, você tem o Senhor consigo. E Deus não permite que o diabo vai lhe tocar. Tocou em Jó por um exemplo. Deus permitiu essa situação por um exemplo. Nós vamos mostrar isso brevemente nas próximas mensagens. Por que Deus permitiu tudo isso? Mas está claro que Jó, até Jó, que era homem íntegro, reto, temente a Deus, pensava: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não pecou. Ele não pecou porque ele pensou assim, não. Ele era ignorante, ele não sabia. Ele pensava que tinha sido Deus quem tivesse tirado tudo dele. Porque os 10 filhos morreram no mesmo dia. Houve uma destruição, uma devassa nas propriedades, nos bens, no patrimônio de Jó. Ora, você verifica que Jó não sabia da existência de Satanás. Ele não sabia. Como você não sabia, como eu não sabia, antes de conhecer Jesus. Quando nós não conhecemos Jesus, a gente não sabe a origem do mal que atinge a nossa vida. Essa é a realidade. Mas agora você sabe. Você tem conhecimento. Você tem noção de onde vem o mal. Satanás é a raiz de todo o mal. E ele tem autoridade para agir assim em toda a humanidade. Porque a humanidade é rebelde, é filha dos rebeldes Adão e Eva. Todas as gerações foram rebeldes. Nós nascemos no pecado. Nós somos desenvolvidos no pecado. E se não encontrarmos-nos com o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, nós morreremos no pecado e iremos direto para o inferno na hora da nossa morte. Não tem blá blá blá, não tem filosofia, não tem esse negócio de, não, mas existe um meio termo. Não existe um lugar para se purificar, não. Morreu, já era. Minha amiga, meu amigo, presta atenção. Se você morrer, já era. Não tem oração, não tem reza, não tem missa, não tem dinheiro, não tem bens, não tem droga nenhuma que possa mudar a sua situação, a situação da sua alma. Se você morreu no pecado, então a sua alma já vai para o inferno, não tem jeito. Vai direto. Se você morrer na salvação em Jesus, então os anjos vêm pegar a sua alma e levá-la para Deus. É o que diz o texto sagrado. Esse negócio de purgatório, isso é coisa para vender orações, para vender missas, para vender favores para as pessoas. Quer dizer que o sujeito morre, mas ele deixou uma herança enorme. Morreu. Não, ele vai para o purgatório e depois, se fizer missa para ele, se fizer orações para ele e tal, a alma dele vai sair do purgatório, vai ser purificada e vai para o céu. Isso é conto de vigário. E eu pergunto, e o pobre que morre sem nada? Não tem ninguém por ele, vai direto para o inferno. Mas o outro vai para o purgatório para ser purificado. Alguém me disse assim, inteligente, uma pessoa me disse inteligente. Pessoa inteligente falou comigo, não, bispo. Nós cremos que quando a alma deixa o corpo, ela fica aqui em cima. E vai subindo aos pouquinhos. Se ela fez caridade na terra, ela vai subindo mais. Se ela não fez caridade, mas os filhos estão fazendo caridade, então ela merece, ela vai subindo. Aí alguém perguntou, mas ela vai subindo até onde? Vai subindo para Deus. Mas como? Não, Deus é infinito. Ela vai subindo.
vai subindo, infinitamente subindo. Nunca vai chegar lá, mas vai continuar. Meu Pai, quanta ignorância, quanta estupidez, quanta cegueira, quanta ignorância, por falta do conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. Por falta do conhecimento. Minha amiga, meu amigo, se o diabo, se Satanás está chacoalhando a sua vida, é porque a sua vida não está na mão de Deus. Sim ou não? Porque Satanás chacoalhou a vida de Jó porque Deus havia permitido com um propósito maior, um projeto maior, que iremos falar em breve. Essa é a realidade. Porque está escrito que aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. Isso aconteceu há 3.500 anos atrás. Jesus veio há 2.000 anos atrás. E nós entregamos nossa vida para Ele e vivemos a nossa vida dentro de um padrão melhor possível dentro da palavra de Deus, padrão ético, integridade, retidão, temor para com Deus, nos desviamos do mal. Então, se nós andamos nesse caminho, não tem Satanás, não tem inferno, todos os demônios podem vir à vontade que eles não vão chegar até nós. Não tem condição. Porque a justiça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, nos cobre. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, então o sangue dele nos justifica, nos purifica, nos lava, nos faz ter acesso ao trono da graça. Merecemos? Não nos merecemos, mas por causa dos méritos de Jesus, então nós temos acesso à salvação, nós temos acesso à comunhão com Deus, à proteção do Espírito Santo. Inclusive, domingo agora, a partir das 9h30, nós estaremos aqui orando para as pessoas que querem o Espírito Santo. Todos os domingos nós estaremos começando a reunião de 9h30 até as 10. 9h30 até as 10 nós vamos orar só para as pessoas que querem o Espírito Santo. Só para essas pessoas. A partir das 10 horas, então, nós teremos outras orações de libertação, de cura, e etc, 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 etc. Mas de 9h30 às 10, nós vamos tirar esses momentos para as pessoas interessadas, as pessoas sedentas, as pessoas que dizem, eu não vou dar sossego à minha alma enquanto eu não receber o Espírito Santo. Entendeu, pessoal? Sim ou não? Então, se as pessoas tiverem interesse, venham. Cheguem antes de 9h30. Se as pessoas não têm interesse, não venham. Mas se você tem algo maior a desejar, se você almeja ter o Espírito de Deus, o Espírito da paz, o Espírito da proteção, o Espírito do Altíssimo com você pelo resto da eternidade, então você tem que investir, você tem que buscar, você tem que querer. Amém? Ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida, e a segunda morte de modo algum dano nenhum lhe causará. Sobre a minha mesa lhe servirei do precioso e escondido maná. Ao que
que guardar minhas palavras, minhas obras até o fim, não me traindo nem se afastando de mim. Sobre as nações, com força e glória, as regerá. Ao vencedor, com vestes brancas, do linho mais fino vestirei, e do seu nome jamais me esquecerei. Diante do Pai, dos anjos o confessarei. Ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus, e escreverei seu nome bem juntinho ao meu. Terá seu lar na nova Jerusalém, e há de sentar no trono comigo e o Pai, como eu sentei porque venci. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, e há de sentar no trono comigo e o Pai, como eu sentei porque venci. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com.